Dentro dos substantivos comuns, merece destaque o substantivo coletivo. O que é um substantivo coletivo? É aquele que designa um conjunto de seres da mesma espécie, ou seja, é um substantivo singular, mas que designa uma grande quantidade de seres da mesma espécie. Por exemplo, Pleiade. Pleiade é de pessoas notáveis, portanto, um grupo de pessoas notáveis forma uma Pleiade. Álbum é de fotografias ou selos. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Alcateia é um coletivo de lobos. Baixela, de objetos de mesa. Corja, de vadios. Horda, de invasores de bárbaros. Esquadrilha, de aviões. Cardume, de peixes. Existe no nosso material de apoio uma lista de substantivos coletivos. Dos principais substantivos coletivos, é bom que você leia essa lista para familiarizar-se com esses coletivos. Agora nós vamos tratar de flexão de substantivo, começando pela flexão de gênero. O que é flexão de gênero? Flexão de gênero é a designação se o substantivo pertence ao gênero masculino ou se pertence ao gênero feminino. Então há duas classificações de gênero, masculino e feminino. Substantivo masculino é aquele que sempre admite anteposição do artigo o. Se você pode colocar o artigo o ou os, o substantivo é masculino. Por exemplo, livro, o telefonema, o clima, o time, o compadre, o Rio de Janeiro, o sentimento, são substantivos masculinos. Feminino é o substantivo a que você pode antepor o artigo a. Então, sempre que for um substantivo feminino, caberá a anteposição do artigo a. A borracha, a carta, a chuva, a equipe, a comadre, a América do Sul, a saudade, são substantivos femininos. Substantivo biforme é aquele que apresenta duas formas para designar o gênero de pessoas ou animais. Então, quando o gênero de pessoas ou animais é formado de duas palavras, um para o masculino, outra para o feminino, nesse caso o substantivo é biforme. Por exemplo, o aluno, masculino, a aluna, feminino, o compadre, masculino, a comadre, feminino. Palavras diferentes para designar masculino e feminino. Homem é masculino, mulher, feminino. Gato, masculino, gata, feminino. Esses são substantivos biformes, apresentam duas formas para designar masculino e feminino. Ainda quanto ao gênero, além dos substantivos biformes, existem os substantivos uniformes. Substantivo uniforme é aquele que apresenta uma só forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. E o substantivo uniforme pode ser dividido em três grupos: epiceno, comum de dois gêneros, e sobrecomum. Epiceno é o substantivo uniforme que designa animais. Por exemplo, a onça, a borboleta, o pinguim, o jacaré, a foca, a barata, o corvo. Nesse caso, só existe a onça no feminino, mas serve para designar tanto o macho quanto a fêmea. Se você tiver de estabelecer a diferença, use a onça macho, a onça fêmea. Você pode dizer o jacaré macho, o jacaré fêmea, mas não há flexão no determinante, é sempre o jacaré. A foca macho, a foca fêmea. O corvo macho ou o corvo fêmea. Então são substantivos epicenos, aqueles que são uniformes, designam animais e não tem flexão. A definição se é macho ou fêmea é dada exatamente por essas palavras. O substantivo comum de dois gêneros é um substantivo uniforme que serve para designar pessoas, mas nesse caso o determinante varia. Então a palavra é única, porém o determinante varia. Por exemplo, o dentista ou a dentista. Dentista não tem flexão de gênero, mas o determinante sim. Então você diz o dentista, a dentista, meu dentista predileto, minha dentista predileta. O florista, a florista, meu artista ou minha artista. O repórter brasileiro, a repórter brasileira. Observe que
O determinante é que se flexiona. Repórter brasileiro, repórter brasileira. Um colega fantástico, uma colega fantástica. Nesse caso, são substantivos comuns de dois gêneros. É importante que nós saibamos que a palavra poeta é uma palavra biforme. O poeta usado para homem, a poetisa para mulher. Modernamente, as pessoas tendem a usar a palavra poeta como se fosse um substantivo comum de dois gêneros, o poeta, a poeta. Porém, a palavra poeta é um substantivo biforme. O poeta para designar o homem, a poetisa para designar a mulher. Outro substantivo que merece destaque é presidente. A palavra presidente é uma palavra que pode ser comum de dois gêneros, o presidente ou a presidente. O presidente, a presidente, ou palavra biforme, o presidente, a presidenta. Portanto, presidenta existe, tem registro formal na língua portuguesa. É melhor que você empregue essa palavra como comum de dois gêneros. O presidente Fernando Henrique, a presidente Dilma Rousseff. Mas também se admite usar essa palavra como palavra biforme. O presidente, a presidenta. Está claro? E também existem os substantivos sobrecomuns. Substantivo sobrecomum é um substantivo uniforme que designa pessoas e é sempre masculino ou feminino. Não há nem variação no determinante. Por exemplo, criança, só existe a criança, tanto para designar pessoas do sexo feminino, quanto para designar pessoas do sexo masculino, é só a criança. O cônjuge, cônjuge serve tanto para homem quanto para mulher. A pessoa designa homem ou mulher, a criatura, masculino ou feminino, a testemunha, não existe o testemunha, é a testemunha tanto para homem quanto para mulher. O guarda-costas, eu digo assim, Elisa é um guarda-costas, ela é um guarda-costas, João é um guarda-costas, não há flexão nem no determinante nesses casos. Tudo bem? Vamos falar agora de substantivos de gênero duvidoso. Há substantivos que às vezes nós pensamos que são masculinos, quando na verdade são femininos e vice-versa. São chamados de substantivos de gênero duvidoso. São palavras obrigatoriamente masculinas. O ágape, antigo banquete cristão. O alvará, o champanhe e não a champanha. O dó, dó no sentido de pena, compaixão, é palavra masculina. Eu tenho muito dó dessas crianças. O tracoma, o trema, o teorema, o telefonema são substantivos obrigatoriamente masculinos. Em contrapartida, obrigatoriamente femininos. A aguardente, a alface, eu gosto da alface americana, a alface. A libido, a bacanal, ele quer participar de uma bacanal. A cal, a omelete, a análise, a dinamite, são substantivos obrigatoriamente femininos. No nosso material de apoio, há uma lista dos principais substantivos de gênero duvidoso. E existem substantivos que apresentam as duas formas, podem ser usadas tanto no masculino quanto no feminino, indiferentemente. Por exemplo, o personagem ou a personagem. O personagem de Francisco Coco, a personagem de Francisco Coco. Uso capião, sósia, o sósia ou a sósia. O modelo ou a modelo fotográfico pode ser tanto masculino quanto feminino. E existem substantivos que, quando mudam de gênero, também mudam de sentido. No masculino designam uma coisa, no feminino outra. Por exemplo, o banana, o palerma, abobalhado. A banana é uma fruta rica em vitaminas. O lotação é veículo. O lotação, eu peguei lotação para a rodoviária, veículo. A lotação é capacidade. A lotação desta sala é de 100 pessoas. O moral é ânimo. A moral é a parte da filosofia ou conclusão, a moral da história. O lente é professor ou aquele que tem o hábito de ler. O meu lente me recomendou este livro, o meu professor.
A lente é uma peça geralmente de vidro usada em óculos ou câmeras. O grama, unidade de massa, peso, 200 gramas de queijo. A grama, relva, capim, a grama do jardim está alta. Tudo bem?